Fala galera, aqui é o Kevin trazendo mais um tutorial para vocês, dessa vez o primeiro tutorial de Photoshop deste canal aqui, Tutoriais de Kevin. Se você está me conhecendo agora, saiba que esse canal começou com tutoriais para criar filtros de Instagram. Se você tem interesse nisso, clica aí no izinho ou entra aí no canal que tem vários tutoriais já. E esse é um teste, né, para saber se vocês têm interesse também em tutoriais de Photoshop. Então, como vocês viram aí na thumb e no título do vídeo, é um tutorial de como fazer uma thumb com efeito de iluminação nas bordas e tal. Lembrando que não existe uma maneira certa ou errada e nem uma maneira só, tem muitas maneiras de fazer. Eu não sei como os outros designers fazem, eu vou ensinar a maneira que eu faço, tá? Você pode achar pior ou melhor do que o outro, mas tem várias formas e vários contextos, não vamos ficar comparando, tá bom? Eu vou ensinar a forma que eu faço. Se você gostar, você usa. Se você não gostar, fique livre para deixar o seu feedback aí, é claro, com todo respeito, nos comentários, ok? Então, agora vamos para os requisitos desse tutorial. Uma foto de qualidade média, tá? No caso, eu vou usar uma foto minha. Eu vou fazer a thumb para este vídeo aqui. Então, eu tirei a foto aqui com a minha webcam. O máximo é que a pessoa esteja, né, iluminada, porque a gente vai recortar essa foto. Então não precisa ser muito alta, até porque o YouTube ele usa as thumbnails bem pequenas, né? Ninguém vai ver ela alta, muito raros os casos de gente que tem um monitor muito grande ou na televisão, mas na televisão só quando abre o vídeo, então não tem necessidade de usar fotos em altíssima. Até porque a gente sabe que quando a gente trabalha no YouTube, a gente tem que fazer vídeo todo dia, não dá pra ficar tendo foto em alta todo dia. Às vezes o cara faz pra um gamer e tal, todo dia o cara lança mais de um vídeo por dia, você tem que tirar um frame do vídeo, não vai ficar em alto, então não precisa, tá? Seria legal ter? Seria, mas não precisa, é praticamente imperceptível. Segunda coisa, foto de background, né? Eu até poderia usar o meu lindo cenário aqui, né? Mas eu peguei uma foto na internet de um escritório pra gente, né, ilustrar aí, mas se você for fazer de um gamer, você pode colocar o fundo do game, etc. Esse tutorial aqui é uma base para você criar os seus, tá? Não decore o que eu estou fazendo, entenda e aplique no seu contexto, ok? Então vamos lá. Terceira coisa, o Photoshop. Eu uso sempre a última versão do Photoshop porque eu tenho assinatura. Eu sei que todo mundo não, né? Mas muita gente não usa o original por conta de preço, etc. Às vezes você é um menor de idade, o estudante está aprendendo ainda, não tem o dinheiro para investir e usa uma versão mais antiga. Então pode ser que alguma coisa você veja diferente na minha tela, seja por conta da sua versão um pouco mais antiga, ok? Mas tem que ter o Photoshop. Esse é um tutorial de Photoshop. E bônus, né? Que é o que não precisa, mas se tiver é melhor, que é a caneta digitalizadora. Eu tenho aqui uma mesinha digitalizadora. Muita gente às vezes fala assim: ah, mas eu não desenho, eu preciso ter uma dessa? Então, acontece que eu também não desenho, né? Mas hora ou outra você tem que fazer alguma coisa mais precisa e é bom ter uma caneta. Além do que, quando você passa horas trabalhando, a caneta é uma ferramenta mais confortável do que o mouse, por exemplo. Eu sentia muita dor no mouse. Outra coisa também para canhotos, eu uso o mouse com a mão direita. Então eu fico com duas ferramentas ao mesmo tempo, com a caneta na mão esquerda, com o mouse na direita. Eu faço duas coisas ao mesmo tempo, me ajuda bastante em alguns tipos de projetos, tá? Outra coisa que eu não falei aqui agora, mas é bom ter uma placa de vídeo no seu computador, porque pode ser que um dos efeitos que a gente vai usar aqui, o Oil Paint, não funcione. Então é legal ter, né, para usar esse efeito, porque ele dá um tchan a mais na sua thumb, beleza? Então vamos para a nossa tela aqui, né, do Photoshop, e eu vou criar um arquivo novo, tá? Create New aqui, de 1920 por 1080 pixels, que é o tamanho widescreen 1080p. Muita gente faz as thumbs em 720p, tanto faz, que é que nem eu disse, ela fica menor e etc. Eu gosto de fazer no 1080p justamente para ficar maior na minha tela, eu ter mais controle do que eu estou fazendo. Na 720 ela fica muito pequena, eu não consigo ver direito, eu prefiro fazer nessa resolução Full HD, tá? Vamos fazer em 72 dpi mesmo, RGB, etc, tá? Vamos criar aqui o nosso arquivo. Primeira coisa que a gente vai fazer é recortar a nossa imagem, tá? Esse aqui não é um tutorial para quem nunca usou o Photoshop, mas algumas coisas eu vou explicar um pouquinho mais para quem está pela primeira vez. Mas lembre-se, ele é destinado a quem já usa o Photoshop, quem já faz thumb, etc. Então, vamos lá. Eu tirei essa foto aqui, ó, que eu estou maravilhoso, ó. E a ideia é recortar ela, né, todinha, e fazer o brilho aqui
como se ele estivesse saindo da caneta, ok? Então, vamos montar. Primeiramente a gente vai colocar a foto, recortar ela, colocar o fundo, compor onde vai ficar cada coisa e depois a gente vai fazer os efeitos de iluminação, ok? Então vamos lá, vou jogar a foto aqui, ó, fora, não vou jogar aqui dentro. E clicando 2 vezes eu tiro o cadeadinho, né? Vou jogar ela lá dentro do nosso projeto agora. Cliquei aqui, ó, tá vendo? Cliquei e arrastei para o nosso projeto que a gente criou antes. Tá vendo que a foto é até menor do que o nosso projeto. Vou aumentar ela aqui para o tamanho que eu quero. Então, mas vai perder qualidade. Novamente, o YouTube não exige muito de qualidade, ó. Vou usar nesse tamanho aqui, ó, acho que tá bom. E vou cortar ela aqui dando um Ctrl A, Ctrl J, cortei, porque eu não quero o restante da foto, ó. Vou transformá-la em um Smart Object, clicando com direito em Smart Object. Vou renomear primeiro antes aqui, ó, para foto. Cliquei com direito, converte to Smart Object. O que que isso faz, né? Ele cria um arquivo dentro do nosso arquivo. E para que você faz isso, Kevin? Para mim fazer efeitos e alterar tamanho, etc., sem alterar o arquivo original. Vocês já vão ver. Então eu vou clicar 2 vezes nesse quadradinho aqui do Smart Object para a gente acessar esse arquivo dentro do arquivo que a gente fez. Vou fechar a foto antiga aqui e vou recortar, tá? Não vou ensinar a recortar aqui, só vou mostrar como é que eu faço. Talvez, se vocês quiserem, eu faça um outro tutorial só para recorte. Mas vamos lá. Selecionei a Pen Tool, tá vendo? Estou com a Pen Tool selecionada e eu vou, fazer todos os cantinhos aqui. Então, vou acelerar essa parte do vídeo para vocês não ficarem vendo isso. Aí, pronto, eu selecionei eu inteirinho aqui, lembrando não, porque eu nunca falei, mas eu seleciono um pouquinho para dentro para a gente não pegar coisa de fora aqui e ficar um contorno esquisito. Outra coisa que eu vou falar também, eu não recorto tão bem assim, com muito detalhe, até para a gente ganhar tempo, e isso depende do tipo de canal que você vai fazer essa thumb. Vou dar um exemplo aqui. Um canal de games, hoje em dia, por exemplo, a maioria deles, os youtubers eles postam vídeo todos os dias, ou seja, é muito difícil que alguém vá ver esse vídeo novamente. Ele vai durar durante um dia até chegar ao próximo e você tem alguns segundos para chamar a atenção da pessoa para ver o vídeo. Então não tem muito tempo para a pessoa ficar olhando e vendo detalhes. Então eu não recorto tão bem, até porque o nosso efeito de iluminação vai mascarar um pouco isso. Mas fique atento a isso. Agora, se for um canal tipo o Nostalgia, por exemplo, que demora para lançar um vídeo de 1, 2 meses, aquela thumb ela vai ser vista muitas vezes e até compartilhada muitas vezes. Então é mais importante ter um capricho a mais, tá? Essa é a minha dica, ok? É assim que eu vejo as coisas. Beleza. Selecionei eu aqui inteiro, E agora eu vou usar essa opção aqui, ó, que é a de seleção, para a gente fazer uma seleção com essa com esse path, com esse caminho que a gente criou com a nossa Pen Tool. Então cliquei na seleção, eu coloco geralmente um 0,4 no feather aqui. O feather é uma suavização, O feather significa pena, que é como se passasse uma pena pelas bordinhas e ficasse um pouquinho mais suave. Então vamos dar um OK. Ele fez a nossa seleção e agora eu vou criar uma máscara. Clicando aqui embaixo, eu criei uma máscara. Eu achei que ainda ficou fraco de feather. Aí eu tenho que dar o Ctrl Z e voltar? Não, nos últimos Photoshops a gente consegue mexer no feather direto da máscara aqui. Então cliquei na máscara aqui, vou nas opções de propriedades. Se você não tiver isso aqui, você vem em Window e Properties aqui, ó, que é esse menu. E aqui a gente tem a opção de feather só da máscara. Então eu vou aumentar um pouquinho aqui, ó, tá? Aumentado. Nossa, meu cabelo ficou ridículo nesse recorte, mas não tem problema, tá? Vou dar aqui, beleza, vou dar um Ctrl S, lembra que a gente está dentro do arquivo, um arquivo dentro do arquivo, dei um Ctrl S, voltei para o nosso arquivo original e ele está aqui, ó, como se fosse um objeto, não tem máscara, não tem nada, porque a máscara está dentro do nosso Smart Object.
Eu faço isso para evitar erros e se eu quiser alterar alguma coisa depois, fica menos layers aqui na nossa tela, só o necessário, ok? Então beleza, agora vamos posicionar o nosso fundo, tá? Eu estou fazendo aqui tudo bem rápido, mas pesquise as coisas, faça testes e etc. Eu estou fazendo rápido para a gente não perder tempo e ir rápido com esse tutorial aqui, né? Então beleza, ó, coloquei esse fundo aqui, ó, que é igualzinho o meu fundo atual aqui, né? Como vocês podem ver. E eu vou posicionar o que eu quero que apareça onde, tá? Eu quero que essa tela ela fique atrás do meu pescoço aqui. Então eu vou dar um Ctrl T e vou flipar aqui horizontalmente para trás do meu pescoço. Ah lá, como eu disse, o teste não ficou muito legal. Vou deixar aqui deste lado mesmo, ok? Então, beleza. Agora vamos começar o processo de iluminação. Eu quero que esse fundo ele fique super escuro para dar destaque ao nosso personagem aqui, né? Então eu vou aqui embaixo criar um Levels. Criei um Levels e vou puxar aqui, ó, da esquerda para a direita, um pouquinho. Isso aqui é mais teste, tá, gente? Eu podia até explicar como funciona aqui as sequências de cores, mas isso fica para outro vídeo. Então estou puxando para cá, está ficando mais escuro, só que com contraste alto. Se eu quiser diminuir o branco, eu tenho que puxar o branco para cá, ó. Então puxei o branco, ficou mais escuro. Geralmente eu uso assim mesmo, mas você vai mudando conforme a sua imagem. E outra coisa agora, a gente deixou ele escuro, eu quero deixar desfocado. Então eu clico na layer do BG e vou em Filter, Blur, e eu vou usar o Gaussian Blur, tá? Vou usar aqui uns 60, tá bom? Não muito. 30. 20. Ok. Não, 15. Aí, gostei de 15, tá? Então, gostei de 15. Fiz aí o nosso fundo, né? Então agora vamos fazer o efeito de brilho, que é o que vocês querem fazer, tá? O que eu vou fazer? Eu vou pegar o nosso brush aqui e vou ativar essa última opção, que é para ele acompanhar a força da nossa caneta. Se você não tiver a caneta, calma, fica no vídeo que eu vou explicar uma forma de fazer sem a caneta. O resultado não é o mesmo, mas é parecido e é uma boa alternativa para você que não tem a caneta. Lembrando que o jeito que eu vou fazer aqui, eu não sei desenhar, eu sou ruim pra caramba de traço, mas é um jeito que dá pra gente fazer uma gambelada que fica bom no final, tá? Então, não se preocupe, você vai ver que está ficando feio, depois vai ficar bonito, ok? Então vamos lá. O que eu quero fazer nesse brilho aqui? Eu quero que o brilho venha principalmente da caneta, que eu vou fazer uma fonte de luz vindo daqui, fazer como se fosse umas faíscas, e aí o brilho vai vir deste lado aqui. Então eu posso fazer o brilho mais grosso aqui do lado esquerdo e mais fino do lado direito, porque a luz vai estar vindo daqui. E como a luz, vou colocar o ponto de luz aqui, nessa parte da mão, a luz mais grossa vai estar na direita e a mais fina na esquerda. Então, criei uma nova layer, estou com um brush. Vou colocar branco, tá? A gente vai começar como branco, só para a gente ter uma linha melhor, mas depois a gente pode mudar essa cor, ok? Então, o branco, vou diminuir o tamanho do brush. Para quem não sabe, ou é clicando com direito aqui, ou apertando as barrinhas do teclado, colchete, né, na verdade. Você aumenta e diminui o tamanho, tá? Diquinha rápida. E agora vamos lá, eu vou pintar, né, literalmente do jeito porco mesmo. Vocês vão ver que não precisa de nenhuma habilidade. Eu vou só pintando usando o R, né, para girar a nossa arte. Eu aperto o R e eu arrasto com o mouse, eu giro ela. Ctrl mais 1 e o espaço eu posso mover a nossa arte, tá? Então eu vou ir pintando, eu vou começar aqui devagar. Só para vocês terem uma noção, ó, girei aqui. E aqui eu vou pintar um pouco mais grosso nessa parte. Então você pode pegar o meio da linha entre a parte de fora e a parte do rosto, tá vendo? Vou colocar uns 70% de opacidade aqui, ó. Para quem não sabe também é só apertar os números do teclado, ó. 1 é 10, 20, 12, 2 é 20, 3 é 30, então eu apertei o 7 e a gente vai para os 70%. E vou rabiscando aqui mesmo, ó. Tá vendo? Rabiscando, eu tô fazendo várias vezes. Eu não tô indo direto, tá? Lembrando que esse é o jeito que eu faço, não quer dizer que é certo, nem que é errado.
Pode ter gente que faça diferente e fica até um resultado que te agrade mais, tá? Mas essa é a maneira que eu faço e que eu considero bem fácil assim para o meu fluxo de trabalho. Porque às vezes eu tenho que fazer muito rápido uma thumb, não tenho dias ou muitas horas para fazer. Desse jeito eu consigo fazer de uma maneira mais rápida, tá? Então eu estou pintando, ó, e aqui nessa parte eu uso geralmente a luz também para separar um pouco as coisas, né? A gente tem o rosto aqui e tem o meu ombro. Eu vou usar a luz para separar uma coisa da outra também. Então eu vou continuar essa luz até o final do meu queixo aqui, ó. Até aqui, tá? E aí, depois, dá um Ctrl Z aqui, eu vou seguir para o ombro. Vocês estão vendo que está ficando tosquinho, né? Mas calma que vai melhorar, eu prometo. Então vamos lá, eu vou acelerar agora toda a parte que eu faço isso aqui para vocês não ficarem enjoados de ver, tá? Aí ó, beleza, fiz o primeiro contorno aqui ficou meio zoado, tá? Lembrando que eu tô fazendo meio que correndo aqui para ensinar para todo mundo, tá? E como eu prometi, agora eu vou mostrar uma forma de fazer com o mouse. É lógico que quem já tiver uma facilidade aí de pintar com o mouse, é só pintar da mesma maneira, que eu sei que tem gente que pinta realmente com o mouse, tá? Então, como que você faz? Eu vou até desabilitar aqui, e a gente vai criar uma nova layer aqui, que eu vou chamar de mouse. E vou fazer eu mesmo com o mouse, tá? Usando a Pen Tool também, né, no modo Path aqui em cima. Antes disso, vamos configurar o nosso brush, ó. Eu vou colocar um brush desse tamanho. Você configura o tamanho máximo da espessura que você quer, deixa ele desse tamanho. Vou na nossa Pen Tool e vou fazer o contorno, ó, daqui até aqui, ó. Até aqui, assim. Pode ser até aqui. E aí vou pegar o nosso brush, ó, vou aumentar um pouquinho até, com aquela opção ativada, com o brush ativado e com a linha da Pen Tool, você dá um Enter. E aí ele cria a linha para você, tá? E aí você vai fazendo até todo o contorno que você tiver. Às vezes assim sai até mais retinho do que eu fiz aqui, né? Ficou todo zoado, todo torto, como vocês podem ver, eu não tenho domínio nenhum sobre a ferramenta. E é justamente isso que eu estou ensinando aqui, a fazer de um jeito que você não precisa ter o domínio até. Porque o pessoal que pinta, já faz pintura, pinta direto, já deve ficar bom. Não é o meu caso, então se você tem essa mesma dificuldade igual eu, esse tutorial é pra você, tá? Lembrando que é pra quem já manja um pouco de Photoshop, já faz as thumbs e às vezes queria fazer esse efeito. O que eu vou fazer agora? Lembra que eu falei pra vocês que eu queria que aqui deste lado fosse mais fraco e deste também? Agora eu vou criar uma máscara na nossa layer, tá? Deixa eu até excluir a do mouse aqui, que foi só para mostrar. Vou colocar aqui o nome da nossa layer de trás. Criei uma máscara, né? Clicando aqui embaixo, criei uma máscara. E com a borracha, com 10% de opacidade, eu vou excluir, né, esses lados que eu quero que fiquem mais fracos. Ó, eu vou passar um pouquinho por aqui para ficar um pouco mais fraco de cá, tá vendo? Para não ficar tão gritante e o gritante mesmo ficar do meio, ok? Então, beleza. E agora, Kevin, ainda tá meio feio, você falou que ia ficar bonito, como que é isso aí, tá? Vamos lá, eu vou criar uma layer nova embaixo do nosso traço e vou pintar de preto. Como que você pinta de preto? Assim, Kevin, tá vendo essas duas cores aqui, que são a cor primária e a cor secundária? Quando você aperta Ctrl e Delete, você preenche toda a sua layer ou a sua seleção com a cor de baixo. Se você aperta Alt e Delete, você preenche com a cor de cima. Então a gente vai usar o Ctrl Delete aqui, ó. Usei o Ctrl Delete e a gente tem o fundo preto e o nosso traço. Eu vou juntar os dois agora no Smart Object também. Então vamos lá, clica com direito, Smart Object. A gente tem o Smart Object do nosso traço. E agora vem aquela opção que talvez não esteja disponível
no seu Photoshop por conta de placa de vídeo, tá? Que é InFilter, Stylize e Oil Paint. Tem outras opções que você pode usar que estão aqui no Filter Gallery e etc, que dão um efeito de pintura, mas eu acho que nenhuma delas é melhor do que o Oil Paint. E eu coloquei o fundo preto porque o traço, né, o Oil Paint, ele vai fazer com que os cantos fiquem menos duros, né, como se fosse uma pintura a óleo, mas ele não consegue detectar isso numa imagem transparente, por isso que a gente tem que colocar um fundo preto, mas a gente já vai tirar esse fundo preto, tá? Então vou em Filter, Stylize, Oil Paint. E aqui, ó, só de cara com a configuração que ele veio, você já viu que deu uma melhorada, né? Ficou bem mais suave o contorno, ó. Até se eu desativar o preview, ó, como estava antes, ó como ficou, tá? Então você vai mexer aqui, né? Não tem muito padrão, você mexe no que te agradar mais, ó. Quanto mais você pôr nesse cleanness, mais ele vai mexer nas pontas e deixar mais suave, tá? E no Stylization aqui ele vai mudar mais a sua forma original. Então eu vou deixar bem forte aqui até, porque o meu traço é realmente muito feio. E tá tranquilo. E agora como que a gente faz, Kevin, para tirar esse fundo preto? Vamos lá. Nos modos aqui, ó, de Blend Mod, que são os modos de mesclagem, a gente tem os modos que tiram o preto, que são eles, o Screen e o Lighting aqui, ó, tá vendo? Então, você vê qual que fica melhor para você. Eu gostei mais do Lighting, que ele mistura melhor aqui as partes. E tá pronto o nosso efeito, mas a nossa thumb ainda não tá pronta, tá? O que que a gente vai fazer agora, então? Vamos fazer alguns efeitos de iluminação, tá? Esse é o nosso ponto de luz, né? E eu quero que o nosso contorno não seja branco, ele seja no verde neon igual do canal. Então eu vou entrar aqui, ó, dentro do nosso traço que a gente transformou no Smart Object, clicar 2 vezes nele e vamos ativar um Color Overlay, tá? Deixa eu só pegar a cor aqui, ó. A cor é essa aqui, ó. Beleza, peguei ali no nosso Libraries. Cor aqui, você escolhe a cor que você quiser, né? E no Blend Mode aqui deixa em normal. Eu quero essa cor aqui. E quando eu salvar, ele já aplica o nosso Oil Paint novamente. Por isso que eu uso o Smart Object, tá? E agora, eu quero que o nosso fundo tenha uma cor um pouco mais azulada, um azul petróleo, que também faz parte das cores do canal, tá? Que é meio que esse aqui, assim, ó. Ó, essa cor aqui. Coloquei um Color Fill, né? Vocês viram aqui, cliquei aqui em cima, Solid Color. Criei essa cor e vou dar um Color. Pode ser um Color, ó. Coloquei um Color, vou dar uns 60% de opacidade para misturar um pouco mais com as cores do fundo. E agora vamos criar um ponto de luz bem aqui, ó. Então eu vou criar uma nova layer com o nosso brush, agora ele é aumentado, bem grandão. E com a nossa cor aqui, eu vou dar uma leve clicadas aqui, ó, com 30% de opacidade. Cliquei aqui, vou clicar, diminuir um pouco mais no meio para ficar mais forte aqui, ó. E vou aumentando e criando os pontos de luz. Tá? Então, lembrando que quanto mais longe da luz, o ideal é que mais fraco fique, né? Então, tá aí o nosso ponto de luz. Criar um pouquinho aqui também, ó, no nosso braço, aqui embaixo, tá? E vamos brincar com os modos de mesclagem ali, né? Então, Shift mais e Shift menos a gente muda os modos de mesclagem. Estou mudando ali. Ó, esse overlay aqui já ficou legal, tá reagindo com a nossa luz, né? Mas ainda assim dá para dar uma destacada maior na luz e na sombra, né? Então o que a gente vai fazer é uma dica agora adicional, né? Aqui acho que já serviria para uma thumb. Nunca fiz uma thumb assim pro meu canal. Mas vamos fazer esse efeito de luz para destacar um pouco melhor as luzes, tá? Então vou aqui embaixo, ó, no nosso Yin Yang ali, né? E vou criar um Curves. Esse Curves eu vou renomear de escuro. Opa! Escuro. E vou arrastar aqui para baixo, ó. Tá vendo? Bem para baixo. E aqui na máscara dele, tá vendo que ele tem uma máscara? Vamos dar um Ctrl I para deixar ela toda preta, ok?
Vou duplicar o nosso escuro, renomear para claro, ok. E vou subir agora porque ele é claro. Então, aqui nas curvas, né, se eu arrastar para baixo é escuro, se eu arrastar para cima é claro. O que, que a gente vai fazer? Dentro dessa máscara a gente vai usar um brush branco de 10% de opacidade para pintar as partes mais claras. E no escuro a gente vai pintar as partes mais escuras. E aí vai realçar as coisas e dar uma tridimensionalidade para as coisas, ok? Então, vamos lá. No escuro aqui, ó, onde que eu quero que esteja mais escuro? Esse lado, principalmente, né? E este aqui, para dar o efeito de iluminação. Então, ó, eu vou passando de leve mesmo, tá? Não precisa ser apressado. Tô passando ele aqui, ó. Nas partes que já tem sombra, eu passo também para dar uma acentuada, né? Na sombra, que nem aqui, ó. E no canto do rosto aqui, ó. Vamos passando, ok? Já viu que tá dando um efeito de iluminação, né? Se eu desativar e ativar, ó, você já vê a diferença aí. Não vou passar em locais como a minha olheira, porque vai aumentar a minha olheira. Essa é uma dica. Às vezes eu vejo o pessoal coloca uns efeitos de iluminação muito forte nas pessoas e aumenta traços negativos, assim, né? Aumenta olheiras e defeitos, né? Essa não é a minha intenção. Nem com meus clientes e nem com essa thumb aqui, ó. Vou deixar mais escuro aqui também. Tá, show. Beleza, vamos tirar um zoom aqui só pra gente já ver a diferença só com o escuro, ó. Tá vendo? Já deu uma acentuada na luz ali, né? E agora a gente vai fazer a mesma coisa com o claro, né? Uma coisa que é importante é que eu tenho olhos escuros, né? Mas quem tem olhos claros, você deixar os olhos bem acentuados nas thumbs que chama muita atenção. Mas eu já vou aumentar aqui do branco, como se o olho estivesse olhando para aquela luz mesmo, né? Então, ó, já ficou bem mais forte o branco. E vamos aumentar aqui, ó, na borda desse lado, porque é onde está pegando mais luzes. Sempre pega essas arestas, né, que nem o nariz aqui, ó, é um ponto de luz, tá vendo? Ele tá dando sombra aqui. Então aqui é uma divisória que vai pegar para fazer sombra para o outro lado. Então aqui possivelmente pega mais luz, né, como é como se fosse uma ponta, né, uma divisória, uma aresta, né, melhor falando. Então vamos pintar aqui as partes que eu quero mais claras. Até as próprias olheiras que eu falei que eu não queria acentuar, eu posso passar um pouquinho mais claro ali para acentuar elas mesmo, tá? Então, passando mais aqui, então tipo assim, aqui que eu quero que ilumine mais, eu passo umas 4 vezes, aqui que eu não quero que ilumine tanto, eu passo uma ou duas só, tá? Calma, tá estranho, calma que vai melhorar. Aqui embaixo no pescoço, vou dar uma acentuada, aqui ó, nessas partes aqui, que estão na quina aqui pegando luz, né? E nessas partes aqui principalmente também, que tá pegando mais luz. Aqui na caneta, etc. Aqui. Beleza, tá meio estranho ali no rosto, né? Que vocês estão vendo que tá bem marcado ali. O que que eu faço? Eu venho aqui na opção da máscara e aumento o feather também para ficar um pouco mais suavizado, ó. Ó, tá vendo a diferença que já deu? Vou fazer a mesma coisa com o escuro. O escuro não marca tanto, o claro marca mais, né? E agora eu vou desabilitar os dois, ó, só para vocês verem a diferença, ó. Desabilitei. Habilitei, dá uma diferença bacana aí, tá? Outra coisa que a gente pode fazer é fazer um ponto de luz vindo lá do fundo, né? Por trás da foto, né? Clicando aqui, ó, por trás da foto, eu venho e crio outro ponto de luz. Aqui, ó. Criei um ponto de luz. Vou brincar com os modos de mesclagem. E vamos ver se fica legal. Pode ser que não fique legal, tá, gente? Olha lá, vamos ver se mudou alguma coisa. Mudou mais ou menos. É uma coisa que o pessoal faz também, que eu já vi. Por exemplo, aqui onde está o ponto de luz, ele vai ficar verde. Mas aqui onde não está pegando, eles deixam em preto e branco. Uma forma fácil de fazer isso é eu pintar de preto ou de branco as partes que eu quero que fique preto e branco. Então eu vou pintar aqui, ó. Pode pintar escuro mesmo, ó. Preto. Aqui também de preto. E vou colocar em color, tá vendo? Ficou preto e branco. Vou diminuir para 50%, 30%. Deixa eu ver.
80%, ó. E tá show. Agora, né, a gente pode fazer um efeito também de foco aqui no meio. Como que eu faço isso? E depois disso acho que a gente pode finalizar. Achei que ficou um resultado aqui satisfatório. Fiz correndo, mas eu gostei do resultado. Eu vou juntar tudo isso aqui num Smart Object. Ou, melhor, o Smart Object já aprenderam como funciona, eu vou ensinar outra coisa. Coloquei tudo aqui, vou fazer um grupo, duplicar esse grupo e mesclar ele em tudo em um grupo só. Com Ctrl E, você mescla tudo no grupo só, em uma layer só, aí ficou como se isso fosse uma imagem. E aqui dentro dessa imagem, eu vou vir em Filtro, Blur Gallery, e vou criar um Iris Blur, que é o blur redondinho, ó. Então vou aumentar ele aqui, ó, nosso foco, que daí ele dá um efeitinho. Então aumentar bastante aqui. Vai mexendo aí, ver o que é o melhor, né? Aqui dentro é o ponto de foco, onde está o meio do nosso círculo. E aqui fora é onde ele vai aumentando. Para a gente aumentar esse tanto de blur, é aqui do lado, ó. Você aumenta, diminui. E vou dar um OK, porque eu gostei desta forma. Tá vendo que ele ficou branco aqui fora, porque ele pegou o resto da imagem, né? Aí você pode aumentar aqui, ó, ou pintar ali como for. Enfim, gente, esse foi o primeiro tutorial de Photoshop que eu fiz aqui. Fazia muito tempo que eu não fazia tutorial de Photoshop. Quem me conhece sabe que eu tinha um canal antigo de Photoshop e eu vejo que muita gente tem dúvida de como faz thumb nesse estilo. Eu espero que vocês tenham gostado. Desculpe se eu me atrapalhei, se eu falei muito rápido em algum momento, né? Mas espero que vocês tenham gostado do resultado final. Não esqueça de deixar o seu comentário. Se gostou do vídeo, se inscreve aí, né? Me manda lá no Twitter, no Instagram, as thumbs que vocês fizerem com o tutorial. E até o próximo tutorial, é claro, se vocês gostarem, tá? Então, falou, gente. Até o próximo vídeo.